Washington, nos Estados Unidos, para firmar um acordo de observação eleitoral internacional com a OEA para as eleições gerais do Brasil em 2018, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse nesta quarta-feira que o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dar segurança jurídica e que não há margem para dizer que o caso está sendo motivado por perseguição política. Por outro lado, ele ressalta, em entrevista na capital americana, que nas eleições há o vale-tudo dos argumentos políticos. Ontem foi marcada a data do julgamento do ex-presidente Lula no TRF4. Isso será resolvido agora em janeiro ou pode ser postergado com recursos e questionamentos. Há muita especulação em torno disso. O que eu diria, e não vou falar do caso do ex-presidente Lula especificamente, é que se há um fato inequívoco na inegibilidade é que, se houver a condenação em segundo grau, a pessoa estará inelegível. A inegibilidade é muito confusa na lei da ficha limpa. Tem discussão sobre improbidade, sobre decisão de TCU, Tribunal de Contas, há um emaranhado de detalhes, mas se há um núcleo nesta lei é a inegibilidade da condenação em segundo grau. Claro que se não houver unanimidade, na decisão do TRF, vão entrar com embargos infringentes e vão discutir, mas havendo a condenação em segundo grau, a pessoa está inelegível. Claro que aí haverá pedido de registro da candidatura, impugnação, discussão e tudo mais, mas isso são escolhas que os partidos podem fazer. Nós tivemos nas eleições municipais alguns prefeitos que concorreram sub judice. Claro que na eleição de presidente isso é muito mais difícil. A responsabilidade do tribunal é muito maior. Você vai anular 70 milhões, 80 milhões de votos. As Cortes terão que ter responsabilidade institucional. A lei da ficha limpa já está consolidada desde 2010. Foi aprovada com muita defesa pelo próprio PTI. Se há uma situação inequívoca, essa da decisão de segundo grau. A inegibilidade seria imediata, já em janeiro, ou depende da publicação da decisão. A publicação da decisão é muito rápida. Mas claro, se a decisão do partido for registrar a candidatura, aí vai se iniciar o debate. Não estou falando do Lula, mas de forma geral. O fato desta decisão do TRF estar marcada para o começo do ano ajuda a reduzir a tensão do ano eleitoral. Tenho a impressão que o Brasil até aqui conseguiu uma estabilidade democrática muito marcante, passando por solavancos, crises, inflação, crises de corrupção que se repetem. E é importante que os atores contribuam para essa estabilidade, não provoquem um maior quadro de instabilidade. Isso tem que ser avaliado pelos partidos, e a justiça terá grande responsabilidade nisso. Ter marcado o julgamento agora no início do ano, em janeiro, será importante para dar segurança jurídica. Vai absolver, vai condenar. Como o senhor avalia o argumento do PT de que o julgamento de Lula é perseguição política? Você sabe que até aqui, nos Estados Unidos, as campanhas eleitorais, em termos de opinião, se transformam em um vale-tudo. A gente pode dizer tudo, que há decisões erradas, mas os tribunais superiores estão corrigindo. Aconteceu isso até na Lava Jato. Mas ninguém será capaz de dizer que as decisões estão sendo tomadas com propósito político. É uma magistratura profissional, tanto no primeiro como no segundo grau, juízes independentes. Mas no campo político, obviamente, sabe que estes argumentos são lançados. Muitos estão questionando até a velocidade do julgamento do TRF no caso do Lula. Eles estão julgando com muita velocidade todos os casos. É uma turma especializada. Se olharmos os outros casos, foi assim, condenaram, absolveram. Se olharmos, há casos que o juiz, Sérgio Moro, decidiu com uma condenação altíssima, e o tribunal absolveu. Então, se olharmos o recall deles, veremos que o tribunal tem se pautado por critérios jurídicos. Mas não excluo que no ambiente jurídico se jogue este tipo de argumento. Isso não danifica a credibilidade das instituições. Não. Eu acredito que este vale-tudo vale para a política, mas as pessoas que vão julgar, nos tribunais, não. Pode ter decisão errada, mas isso é muito menor em uma decisão que já foi confirmada por um tribunal. Isso está por trás até da imagem que a gente goza no exterior, como um país que tem uma magistratura profissional. Vazamento de delações. Gilmar ainda disse apoiar a decisão da Procuradora-Geral Raquel Dodge de suspender delações que vazaram ao público, citando que casos como os de Sarney, Jucá e Renan foram arquivados, gerando danos aos políticos. O ministro, que também integra o Supremo Tribunal Federal,
STF, afirmou ainda que teme a influência das fake news nas eleições no Brasil e vê uma bomba relógio na questão do fundo eleitoral. Como o senhor vê a decisão da Procuradora-Geral Raquel Dodge de invalidar algumas delações por causa dos vazamentos? Eu tenho a impressão que é preciso colocar regras nessa confusão toda. Você acompanha aqui nos Estados Unidos o uso das negociações e em geral isso não vaza, pois isso protege o delator e permite que as investigações sejam feitas sem alarde. Mas no Brasil se estabeleceu uma outra coisa. Inclusive o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, pedia, e os delatores deferiam o levantamento do sigilo da delação. A lei proíbe isso. E até uma ignorância do sistema, pois como delator você faz um contrato com o Ministério Público, mas sobre o direito de terceiros. Em muitos casos, quem estuda sabe isso, há exemplos de indução, de mentiras, tanto que muitos desmontam a delação. Há todas estas circunstâncias. Se os promotores forem muito incisivos, às vezes eles induzem. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, mas a própria imprensa apoiou. Veja, por exemplo, o estrépito que causou aquela delação do Sérgio Machado. O procurador-geral chegou a pedir a prisão de José, Sarney, Romero, Jucá, Renan, Calheiros. Agora este inquérito foi arquivado. Neste caso, a divulgação da delação causou danos sobre algo que não se revelou consistente, não houve sequer denúncia. Então o senhor concorda com o posicionamento da Procuradora-Geral? Acho que sim, não apenas isso, mas a necessidade de procedimento. Hoje, no CAD, se você fizer um acordo de leniência, você é o número 1. Se outro vem depois é o número 2 e o benefício será diferente. Aqui, nas questões criminais, há um discricionarismo só. Inclusive um outro absurdo que ocorre na leitura desta lei é um sujeito cumprir pena sem decisão judicial, só com o acordo. Isso tudo no Brasil precisa ser olhado. Se você olhar o caso da JBS, o procurador-geral deu imunidade aos irmãos Batista. A lei proíbe imunidade a alguém que se coloca como chefe de uma organização criminosa, e ele se assumia como chefe de organização, quando diz que comprava tantos deputados e tal. É um assunto muito sério. Precisamos reorganizar esta questão da delação sob pena de, no futuro, termos anulações. E aí pessoal, o vocês acharam das declarações do ministro Gilmar Mendes? De sua opinião faça seu comentário, lembrando que ano que vem tem eleições e que não podemos eleger nenhum político citado na Operação Lava Jato. Temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí pessoal, se você gostou dessa informação, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.